Mas o que torna essa paixão a maior do planeta? O que se esconde debaixo dessas listras sagradas? O que forjou essa identidade inquebrável? Hoje, você vai mergulhar em 3 momentos que definiram o que é ser Flamengo. Fatos de uma grandeza inacreditável. Do mar para o mundo, do revés para a glória, do estádio para o infinito. Aperte o cinto. A história está prestes a começar e ela é mais surpreendente do que você pode imaginar. Vamos voltar a 1895, um Rio de Janeiro efervescente. O remo reinava soberano. O Clube de Regatas do Flamengo nasceu das águas, da ambição de jovens em dominar os mares. E as cores escolhidas, acredite, não eram o vermelho e preto que conhecemos, eram azul e ouro. Realeza, profundidade, riqueza. O azul, em reverência à Baía de Guanabara. O ouro, aludindo às glórias sonhadas para o Brasil e para o clube. Era lindo, era nobre, mas o destino, ironicamente, mudaria tudo. O problema? O sal da água e o sol implacável da Guanabara. Os caros tecidos importados da Alemanha desbotavam com uma facilidade impressionante. O custo era insustentável. O uniforme simplesmente não resistia. Uma mudança radical era necessária. Uma decisão que, sem que eles soubessem, selaria a identidade de milhões de pessoas para sempre. Em 1896, o clube tomou a decisão que forjaria sua lenda. A paleta de cores mudou. O azul e ouro deram lugar ao vermelho e preto. O vermelho, a cor do fogo, da paixão, do sangue que pulsa nas veias. O preto, a cor da noite, do mistério, da determinação inabalável. O rubro-negro estava nascendo. As cores da maior paixão popular do mundo. Pare e pense nisso por um segundo. Se não fosse por um desbotamento, a nação teria outra cor. Uma história inteira escrita por uma falha no tecido. Uma falha que se tornou o fundamento de uma identidade inconfundível, que hoje pulsa em cada coração rubro-negro. Vermelho e preto não são apenas cores, são a essência da superação, da adaptação e do destino. Mas a identidade do Flamengo guardava mais surpresas, e uma delas envolve o nosso mascote. Antes de o urubu se tornar o rei da zoação, ele teve um antecessor que você talvez jamais imaginaria. Nosso segundo fato. Antes do urubu, o primeiro mascote oficial do Flamengo foi Popeye, o marinheiro. Nos anos 40, era a escolha perfeita. Forte, destemido, um homem do mar. Um elo direto com as origens do clube de regatas. Ele representava garra, força bruta e superação. Um ícone para um clube que já nascia gigante. Mas essa história tem um lado amargo. Precisou de dor para se transformar em glória. Uma ferida que virou uma cicatriz de honra. A torcida do Flamengo, desde sempre popular, era majoritariamente formada por pessoas negras e pobres. E, por causa disso, era alvo constante de ataques racistas por parte das torcidas rivais. O apelido pejorativo, lançado para humilhar, era Urubu. Era uma ofensa, uma tentativa de diminuir a nossa gente. Mas o Flamengo, como sempre, transforma a adversidade em arma. A dor vira força. 1º de junho de 1969, Maracanã lotado. Clássico contra o Botafogo, um rival que o Flamengo não vencia há 4 longos anos. A torcida rival, em coro, gritava o insulto: "Urubu! Urubu!" Foi aí que, num ato de genialidade e desafio, um grupo de torcedores rubro-negros soltou um majestoso pássaro negro no gramado. Um urubu, carregando uma bandeira do Flamengo, um símbolo de resposta, de orgulho. O lado botafoguense se calou e um rugido ensurdecedor tomou conta do estádio, vindo da nação. É urubu! É urubu! A ofensa virou identidade. A humilhação se tornou um grito de guerra, um símbolo de pertencimento. Naquele dia, o Flamengo não só venceu o jogo de goleada e quebrou o tabu. O urubu se tornou mais que um mascote.
Ele é o símbolo da nossa resistência, da nossa força e da vitória do povo. A nação transforma dor em glória. Essa é a grandeza do Urubu. Essa é a grandeza do Flamengo. A capacidade da nação de chocar o mundo, no entanto, não parou por aí. Prepare-se para um número que desafia a imaginação. Um número que só a nação rubro-negra poderia alcançar e que prova de forma irrefutável a sua dimensão. Você sabe qual é o recorde histórico de público em uma partida do Campeonato Brasileiro? Sim, pertence ao Flamengo. Final do Brasileirão de 1983. O palco, o lendário Maracanã, em sua capacidade máxima histórica, recebendo uma multidão nunca antes vista. E era a era de ouro do Galinho Zico, do Maestro Júnior. A promessa era de espetáculo e título. Mas o que aconteceu naquele dia não foi apenas futebol. Foi um tsunami humano, uma manifestação de fé que transcendeu completamente o esporte. O número oficial, até hoje imbatível no Brasileirão, é simplesmente inacreditável. Um feito que ecoa pela história do futebol. O recorde é de 155.523 torcedores. O Maracanã se tornou o maior caldeirão do Brasil. E claro, o Flamengo venceu por 3-0, sagrando-se tricampeão brasileiro. Mas isso não é só um recorde de público, é a prova física da dimensão social deste clube. Uma fé que ultrapassou todos os limites da razão. Essa marca colossal é a assinatura da nação rubro-negra na história do futebol mundial. Um legado de paixão incomparável. É a prova de que o Flamengo é um fenômeno cultural, uma força que move multidões, que une corações de uma forma única. Cada uma daquelas 155 mil pessoas era uma história, um sonho, uma vida dedicada ao manto sagrado. Foi uma sinfonia de paixão. A essência da nação permanece, a capacidade de lotar estádios, de vibrar, de ser a maior torcida do mundo. Esse feito coloca o Flamengo em um patamar único no Brasil e no planeta. Este recorde é um tributo aos nossos ídolos, às equipes que nos encantaram e, acima de tudo, à nação que jamais abandona. É a prova viva. A paixão rubro-negra não tem limites, não tem barreiras. O Maracanã daquele dia foi um universo de emoções, um testemunho da grandeza de um amor, do desbotamento que nos deu as cores, a distinção, da ofensa que virou símbolo de força, do campo que recebeu a maior multidão da história. O Flamengo não é feito só de títulos, é feito de histórias que superam a razão, de paixões que desafiam a lógica e de uma identidade que resiste ao tempo. Essa é a chama da nação, ardente, histórica e eterna. Uma chama que nunca se apaga. E você, nação? Qual dessas histórias te arrepiou mais? Qual delas você não conhecia? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A história do Flamengo é infinita e nós estaremos esperando você na próxima glória.